churrasco, posso pôr o sal antes de assar? A galera, o que ele tá falando de temperar a carne antes de assar? Edson Pimentel, obrigado pela pergunta, um salve para você. Cara, o que acontece? Eu uso muito sal de parrilha e uso muito a finalização com o sal, ou seja, eu uso sal depois geralmente. Uhum. Então criou-se esse estigma de que não pode colocar o sal antes, que o Netão proibiu o sal antes, que o Netão escreveu essa regra. Não, pode colocar o sal antes, pode colocar depois, você que escolhe. Eu uso mais o sal depois por vários motivos, mas às vezes eu ainda uso antes, não tem problema nenhum. O que eu não recomendo é que você use sal antes se você usar um sal com uma granulometria grande, ou seja, sal grosso. Porque esse sim vai evitar a reação de Maillard, então você não vai conseguir deixar essa carne bem dourada. Esse sal sim vai puxar uma quantidade de líquidos considerável para a superfície pelo sal ser hipotônico. Agora, o sal de parrilha com uma granulometria menor, ele não vai puxar tanta água assim da carne, então vai ser muito pouca diferença. E se você tiver uma boa temperatura, você ainda consegue fazer uma reação de Maillard, ou seja, deixar ela bem dourada. A diferença é que com o sal antes e o sal depois, você tem tipos de reação de Maillard diferentes, sabores, texturas e aromas diferentes. Ou seja, quando eu coloco o sal antes, o calor tem que evaporar a água desse sal para depois começar a dourar a carne. Então a reação de Maillard ali demora um pouquinho mais para começar. Tá. Então vai dar um sabor um pouco diferente do que se eu colocar com sal depois. Aliás, se eu não colocar sal e deixar para colocar depois. E geralmente, quando eu faço teste cego, 90 e tantos % das pessoas, quase que uma unanimidade, prefere com sal depois. Além disso, é mais prático na hora de fazer churrasco para mim. Para você pode ser que não, para você pode ser que não. Por quê? Porque eu não preciso de um espaço ali, uma tábua, uma bandeja, seja lá o que for, para ficar temperando a carne, para depois colocar ela na grelha, para depois ir para outra tábua cortar. Eu simplesmente coloco a carne na grelha, deixo ela descansar, corto ela, coloco sal e sirvo. Então me demanda menos tempo de preparo e me demanda menos espaço de preparação. Descansar? Descansar. Mas com certeza alguém vai perguntar isso. Será? Eu acho que então vai. Deixa eu perguntar logo, por que deixa a carne descansar e quanto tempo? Porque assim, não fica frio? Será que fica? Vamos lá. Pode ficar frio sim. Porra. Lógico. Se o cara deixa lá pra descansar 1 minuto... Descansar um cochilo, uma soneca, ou você vai deixar a carne dormir de um dia pro outro? Quanto tempo que é o ideal? Cara, vamos lá. Você fez um bifinho ali de ancho. Deixa descansar 1 minutinho. Tá ótimo. Não vai dar tempo dela ficar fria. E você vai conseguir redistribuir os líquidos da carne por todas as fibras da carne. É pra isso. E aí ela vai ficar bem suculenta. Agora, puxa, Netão, aqui onde eu moro é muito, muito, muito frio. 1 minuto ela fica fria. Cara, então deixa ela no cantinho da churrasqueira, deixa ela no modo da churrasqueira, deixa ela do lado da churrasqueira, deixa ela perto da churrasqueira, deixa ela num lugar quente, enrola ela num papel alumínio, mas, cara, deixa ela descansar 1 minutinho. Você vai ver que a diferença é muito grande. Tem muita gente que fala, já fiz descansando e não vi diferença. Cara, mentira. É mesmo, cara? Essa daí pra mim é total novidade. Mentira. É muita diferença. Eu já fiz vários testes, eu já fiz teste lá na Unicamp, no Ital. Nossa, teste sério? Não, fazer teste brincando. Não, teste... Tomando uma cervejinha, tomando Felipe Mídia. Por que não? Tô Pode fazendo ser aqui... também, claro. Às vezes a gente testa assim, pronto. É churrasco, verdade. Mas é que você é um netão, entendeu? Tem que ser o bagulho certinho. Mas eu fiz teste com um cientista, na verdade eu estava participando de uma aula, ele apresentando os estudos dele e fazendo alguns testes junto com a gente. É o Dr. Sérgio Pamser, já fica aqui um abraço para ele, que é o maior especialista hoje em carne de qualidade no Brasil, na parte científica do negócio. E a gente fez o teste lá e a diferença foi muito grande, descansando e não descansando. Então, cientificamente faz muita diferença. Na prática, mais ainda. Porque na hora que coloca a carne na boca, aqui descansou e aqui não descansou, eu sinto uma textura muito diferente. O meu masco a carne, sabe? A outra, seu mordo, a boca enche d'água, cheia de suculência. Netão, mas qual é o problema de escorrer o suco da carne pela tábua? É legal passar um pãozinho ali? Lógico que é. Mas é melhor ainda se os líquidos da carne estiverem dentro da carne e esse líquido sair na sua boca. Pode ter certeza, vai ser mais gostoso.
Entendi. Então descansar um pouquinho. Um pouquinho. Tá. Não precisa matar ela, deixar ela lá pra sempre, né? O descanso em paz não é porque ela morreu. O descanso em paz é porque quando eu fazia o churrasco, meu pai queria, corta. Eu, deixa minha carne descansar em paz, pai. Deixa minha carne descansar em paz. E aí um dia eu acabei falando isso num vídeo, descanse em paz. Mas um minutinho é o suficiente. É claro, vai fazer um assado, uma costela que assou 16 horas, 18 horas, aí é um pouquinho mais de tempo. Entendi. Então o tempo que ela descansa tem a ver também com o tempo que ficou assando. Com o tamanho dela e o tempo que ficou assando. Tá. Quanto maior a peça e mais tempo ela ficou assando, mais tempo você vai deixar descansar. Tá. E aí tu mencionou aí o sal grosso e o sal de parrilha. O sal de parrilha, ele é o indicado para fazer churrasco no fim das contas ou é só o... Cara, a gente tem muitos bons sais ao redor do mundo, tá? A gente tem a flor de sal, que é o sal mais puro, mais perfeito que existe. Infelizmente, a flor de sal brasileira, ela não é tão boa quanto a britânica. Tá. Ela é um pouco mais úmida. Toda ela vem da mesma região, de Mossoró. É um sal muito bom, inclusive eu tenho dentro da minha linha de sais, mas ainda não é tão bom quanto o britânico. Depois a gente tem o sal fino, a gente tem o sal grosso, que a gente usa aqui no Brasil, e a gente tem o sal de parrilha, que é usado na Argentina, no Uruguai e por aí vai, que é um sal de parrilha com uma granulometria menor. Tá. Aqui no Brasil, o sal de parrilha já é um pouquinho mais grosso do que o argentino e o uruguaio. A gente conseguiu fazer o sal de parrilha Barnetão, que é granulometria igual à do argentino e do uruguaio. Então, na minha escala, a gente tem flor de sal britânico, depois a gente tem sal de parrilha tipo argentino e uruguaio, que é o meu sal de parrilha, sal de parrilha do Netão. Depois o sal de parrilha que a gente tem aqui no Brasil, em todas as outras marcas. E depois a gente vai ter o sal grosso. Ah, Netão, mas eu faço churrasco desde sempre, desde que eu sou criança com sal grosso. Eu também fazia. Não tá errado. Ninguém tá falando que tá errado. Não existe regra de churrasco, cara. Churrasco é uma celebração. Não é regra, não é um jogo de futebol que tem as regras a serem seguidas. Não é uma coisa chata para você fazer lendo um livro e não posso errar o manual. Não, é um lugar ali para você estar fazendo, se distraindo, sendo feliz. Você só vai correr o risco de comer um churrasco merda se tu for fazer errado, né? Mas se você usar o sal grosso, você não vai acabar com o teu churrasco. Mas se você usar o sal de parrilha, vai ser melhor. Se você usar o sal de parrilha do Netão, vai ser muito melhor. Aproveitando para fazer um merchan sem fazer, mas é porque realmente a gente trouxe uma granulometria de sal diferente ao Brasil. Uhum. Pode pegar o meu sal e qualquer outro sal, você vai ver que é diferente. Mas não é nem por ser o meu, é o tamanho do sal. Isso influencia muito no churrasco. E aí com o sal grosso, se você colocar depois de assado, cara, você vai morder pedra de sal. Uhum. Vai quebrar o dente. Com o sal de parrilha, não. Com a flor de sal, muito menos. A flor de sal ela é leve, ela é crocante. O pessoal fala que deschava na hora de colocar. Entendi. Então você vai passando o dedinho, ela vai... Porra, então a flor de sal é a melhor opção. Não é verdade? Porra, já entendi tudo. Porra. Agora sim. Ó, tem uma outra aqui, ó, o cara perguntando se Denver é furada. É pagar a mais por A100? O que é o Denver? Quem perguntou? Foi o Gui. Gui, um abraço, Gui, obrigado pela sua pergunta. Gui, não. E sim. O que é o Denver? É um corte do A100. Agora, qualquer A100 vai dar um Denver bom para churrasco? Não. Precisa ser um A100 de um animal de qualidade. Tá. Se eu pegar um A100 de um animal de qualidade e colocar na grelha, vai ser tão bom quanto um Denver? Não. Porque o Denver é um pedaço do A100. O A100 é desse tamanho. O Denver é desse. Eu saio de uma peça de 15 quilos e tem um corte de 1,5 kg. O que você acha que eu tirei para chegar aqui? Eu tô aqui com a melhor parte. Então, por isso ela é mais cara. Não é porque botou um nome em inglês. Então, é um corte do A100, sim. Porém, é um corte de um animal de alta qualidade e é necessário toda uma manipulação e aproveitamento diferente para chegar. O que é um animal de alta qualidade? Cara, você pode criar os animais de várias formas. Você pode pegar o teu boi, largar lá comendo pasto,
E aí esse pasto pode ter qualidade ou não, pode ser um pasto bom ou ruim. Você pode ter uma equipe com veterinários ou tecnistas focados em animais de qualidade, ou você pode ter uma equipe que seja focada em carcaça rápida, comoditização. Mas antes você já selecionou a genética. Eu quero um animal para me dar maciez. Eu quero um animal para me dar ganho de peso rápido. Eu quero um animal para me dar carcaça, seja lá como for. Então, são várias escolhas que você vai fazendo dentro de uma equação que no final vai te dar um animal de qualidade ou não. E a diferença nessas escolhas é o dinheiro que você vai colocar em cada uma delas. Então, vou comprar uma genética ruim ou uma genética boa. Qual será que é mais caro? A boa. Qual vai te dar um animal de qualidade? A boa. Vou comprar o pasto. Tem o pasto bom, o médio e o ruim. Qual pasto eu vou colocar lá? O ruim é mais barato, o bom é mais caro. Só que eles têm diferenças muito grandes. E é muito mais caro a diferença de... 3, 4 vezes o valor. Tá. Só que também a diferença de carga proteica, energética é muito diferente também. Depois eu vou pegar esse animal, vou levar ele para uma suplementação com ração ou não, vou abater direto. Se eu fizer uma suplementação, eu vou aumentar a carga energética desses animais, eu vou conseguir mais marmoreio, mais cobertura de gordura. Se eu não fizer, eu não vou conseguir. O tipo de manejo, o cuidado que eu tenho com esses animais. Cara, uma carne de qualidade, ela necessariamente necessita de um animal que viveu com bem-estar. Agora, uma carne que não tem qualidade não necessita. Então, eu quero uma carne de qualidade, eu preciso ter o espaço adequado para esses animais, eu preciso botar água com facilidade para eles, eles não podem andar muito no calor, suando para buscar uma água, não pode ficar andando em morro, tem todos uns cuidados para o bem-estar animal. Se eu for colocar dentro de um confinamento, eu tenho que respeitar o número de animais. Se eu não procuro qualidade, aí vai mais de princípio, não tanto da conta. Se eu procuro qualidade, eu preciso fazer um transporte para o abate muito tranquilo. Os animais não se estressarem e não jogar tudo fora. Se eu não procuro qualidade, é só abater, do jeito que ia bater, abateu. Então, se tiver 40 animais ou 20 dentro do caminhão, tanto faz. Então é verdade o papo do se ele estiver estressado, muda. Muda totalmente. E isso é científico também. Porque uma carne com pH acima de 5,7 acima é uma carne dura, 5,7 abaixo é macia. E aí, se o animal se estressar, ele consome a reserva de glicogênio, conforme ele é abatido, o pH fica alto. Se ele recompõe a sua reserva de glicogênio antes do abate e ele não consome tanto essa reserva no transporte, no pré-abate, ele tem o pH mais baixo, a carne é macia. Entendi. Tu cria? Tenho parceria com produtores. Entendi. Então por isso tu entende pra cacete também. Não tanto quanto quem é o produtor mesmo. Eu consigo conversar, consigo trazer as minhas ideias, consigo conversar com produtores, veterinários ou tecnistas, mas o meu conhecimento não chega nem aos pés de quem realmente vive isso no dia a dia. Eu entendo de conhecer, de fazer projetos. Eu fiz projetos muito bonitos, maravilhosos, com carnes espetaculares. Tenho projetos hoje muito bons, mas tem muita gente ali na lida que vai falar a história dos animais melhor que eu, vai saber falar ração melhor que eu. Mas a gente